Tarcísio também saiu na frente do governo federal anunciando uma linha de crédito de 200 milhões de reais para exportadores paulistas como um socorro nessa discussão toda das tarifas, chamada de giro exportador. Ela vai ter taxas de juros a partir de 0,27% ao mês a mais da inflação, com prazo para pagamento de até 60 meses, dizendo que o objetivo é mitigar os efeitos econômicos da nova tarifa que pode ser aplicada pelo governo americano e preservar a competitividade das empresas paulistas, sobretudo aquelas com maior valor agregado na produção, Josias. A gente viu nos discursos também de Tarcísio que ele está fazendo um esforço complementar à negociação do governo federal, mas muito tem se dito também de que está saindo na frente de alguma forma, né? Como é que a gente pode ver a atuação do governo nessa discussão? O Tarcísio de Freitas, ele está se movendo nessa crise como barata tonta, né? Agora ele encontrou aí um norte, né? E num primeiro momento ele estava meio perdido, agora ele encontrou um norte. Todo mundo sabe que é pequena, é muito pequena, é microscópica mesmo, a esperança das autoridades brasileiras de reversão dos humores do Trump em relação ao Brasil. Numa escala de 0 a 10, a perspectiva de uma reversão da sanção de 50% contra as exportações brasileiras é de menos 11. Então, esse pessimismo produziu uma inusitada gincana. Agora, o Tarcísio de Freitas corre para socorrer os exportadores de São Paulo antes do Lula. Ele foi informado de que o Ministério da Fazenda empacota um embrulho com medidas de apoio a exportadores prejudicados com esse tarifaço dos Estados Unidos, e se antecipou ao Lula, lançou aí um programa de crédito para empresas de São Paulo, chama Giro Exportador, crédito estimado ali em 200 milhões para exportadores paulistas, e aí tem lá uma série de providências nesse pacote do governo paulista, e é bom que o governador se equipe, assim como é bom também que o governo federal se prepare para reagir ao tarifaço, e não basta reagir com sanções, né? É preciso ver o que pode ser feito, e isso precisa ser analisado também, o que pode ser feito em relação ao socorro às empresas, o que o São Paulo está fazendo, por exemplo, oferecer taxas ali privilegiadas, subsidiadas de empréstimos, alguma coisa em torno de 0,27% ao mês, mais o IPCA, prazo de 60 meses para o pagamento, carência de 12 meses, algum benefício também em relação ao ICMS, enfim, são providências que são bem-vindas, não é? Se o Estado tiver capacidade de atender a essa demanda que virá da parte dos empresários, é bom que faça, né? Agora, outra coisa que é animadora é o reposicionamento do governador Tarcísio de Freitas. Quando o apreço do Trump pelo Bolsonaro virou, quando o Trump chamava de caça às bruxas, lá, o julgamento do Bolsonaro por tentativa de golpe, o plano A do governador Tarcísio era adular a Casa Branca e cortejar o Bolsonaro. Diz que, com a palavra o Trump, agora Bolsonaro deve ser julgado pelo povo brasileiro, foi assim que ele se posicionou nas redes sociais. Depois que o apreço do Trump virou uma sanção contra o Brasil, aí o plano B do Tarcísio não existia. Não havia um plano de contingência. Os estrategistas do Palácio do Bandeirantes não tinham pensado na hipótese de essa ação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos fazer com que o plano A do governador desandasse. Então, sem um plano de contingência, agora o governador, depois de zigue-zaguear, como disse, como barata tonta, ele, depois de colocar a culpa no Lula, depois de pedir ao Supremo que liberasse o Bolsonaro para negociar lá com o Trump em Washington, ele, depois de adotar uma paradiplomacia que o deixou com a cara de para-Alckmin, agora o governador está, pelo menos, disputando com o Lula essa corrida para ver quem socorre primeiro os exportadores. É melhor do que as posições anteriores. Correndo para socorrer os exportadores e a própria popularidade também nessa dinâmica aí que a gente viu do vai e vem em torno das tarifas, né, Ronilson? Como que a gente pode ver mais essa empreitada agora e essa atitude do governador aqui de São Paulo?
Total. A gente pode concluir que como o Tarcísio sentiu o golpe, né? O golpe que ele foi quase que um reflexo, né, da sua reação ali imediata, imaginando que pudesse ter algum lucro político aderindo, né, à atitude de Donald Trump e colocando a responsabilidade única, exclusivamente no Lula, ignorando o fato de que a decisão do tarifaço era única e exclusivamente uma decisão individual e política de Donald Trump, sem relações, sem bases comerciais e econômicas nenhuma, apenas inspirado politicamente, entrou nessa seara inicialmente e está fazendo o caminho de volta. E ele precisa fazer um caminho de volta rápido, né? Porque o contexto político e eleitoral brasileiro não para, ele é um nome forte, é um nome importante, e mais do que um nome forte, nome importante, eu acho que mais do que uma estratégia política no sentido de continuar sendo um nominável, um nome a ser levado em consideração para a eleição em 2026, a despeito de concorrer ou não, de ganhar ou perder, eu acho que ninguém quer ter como marca, como legado da sua gestão, uma tragédia nesse nível, né? Um completo abandono dos interesses nacionais, dos interesses do país, dos interesses do seu Estado, sendo o seu Estado o maior e mais importante economicamente do país, sendo visto quase como um traidor que resiste sem luta, sem uma ideia, sem uma proposta, com relação a uma atitude unilateral tão prejudicial para o contexto brasileiro. Lembra muito, assim, rapidamente, né, a política de João Dória, que foi para cima, né, num caminho oposto a Bolsonaro, com relação abraçou, se tornou um governador, um político meio símbolo ali de bancar a vacina, a chegada da vacina, o desenvolvimento da vacina, a primeira vacinação contra a Covid, num momento em que o país estava completamente abatido diariamente pela Covid, Bolsonaro sendo completamente hostil, completamente distante, eu diria até irresponsável com relação à Covid e à gestão das vacinas, mas ali João Dória viu um limite e tomou uma posição diferente. Eu acho que o Tarcísio é acometido um pouco pela mesma experiência, né? Vê que as suas responsabilidades políticas dão a ele um certo limite com relação à adesão e a um abraço incondicional de algumas das ideias e das frentes bolsonaristas. Então, nós podemos dizer que ele efetivamente sentiu o golpe da sua responsabilidade, que precisava tomar uma atitude e reverter esse quadro como um governador que está ao lado dos interesses nacionais e ao lado do seu Estado. Não por acaso pensou, deu um passo à frente, inclusive com relação ao governo, tem mais condições para isso, afinal de contas está pensando num Estado, né, e não pensando num contexto nacional, federal, mas deu um passo adiante pensando uma proposta concreta de linha de crédito, de socorro, de ajuda aos seus empresários locais. A política se impõe, né? E a política de um Estado que não está isolado e que é alheio de questões políticas que lhes atravessam, ela também se impôs e Tarcísio está tentando fazer um caminho que o recupere como alguém preocupado com o São Paulo, mais do que as ideologias da família Bolsonaro. Né, tá. E também no meio de tantas tentativas de negociação, frentes de negociação, a gente também quer saber como que essa frente de São Paulo está chegando ou não está lá em Washington. A gente que já está aqui em contato com a Mari Sanches, diretamente dos Estados Unidos, que inclusive tem bastidor dessa relação do Tarcísio e as negociações. Estão chegando por aí ou não, Mari? Bom dia para você. Bom dia, Natália, bom dia, Ronilson, bom dia, Josias e a todo mundo que está com a gente agora, nessa manhã. Pois é, Natália, a grande verdade é que aqui em Washington, até agora, não chegaram nem ecos aí dessas movimentações do governador Tarcísio de Freitas em relação à tentativa de abrir uma negociação com o Brasil, com os Estados Unidos, perdão, em relação às tarifas de 50%, né? O governador Tarcísio, de alguma maneira, pode ter contratado aí uma derrota certa para ele ao decidir se lançar nessa negociação, que já é uma negociação extremamente difícil
para o governo federal, que é o ente, enfim, por excelência para fazer uma negociação com um terceiro país. Mas, além de tudo, o Tarcísio, ele abraçou como interlocutor o encarregado de negócios dos Estados Unidos aí em Brasília, que é hoje o mais alto funcionário que os Estados Unidos detêm, né, no Brasil, o Gabriel Escobar, que é justamente uma pessoa de carreira, mas apontada ainda pela gestão Biden. O próprio presidente americano Donald Trump ainda não apontou um embaixador para o Brasil, né? E a gente apurou, inclusive, Natália, que o próprio Gabriel Escobar, quando soube da carta de 50% de tarifas divulgada pelo Donald Trump ainda lá em 9 de julho, houve ali uma certa correria para checar a autenticidade da carta, porque realmente a embaixada dos Estados Unidos no Brasil não tinha a menor ideia de que tal medida seria tomada. E não é nenhum demérito específico à embaixada, não. A gente apurou, inclusive, que o próprio Departamento de Comércio, havia um diplomata brasileiro no Departamento de Comércio aqui em Washington, no momento, às 4h17 da tarde, quando a carta foi divulgada, que também não sabia disso, que também não foi pego de surpresa e encerrou a reunião com os brasileiros, porque diante da nova orientação da Casa Branca, divulgada a todos de uma vez só, não havia mais sentido continuar com a reunião, né? Mas, de fato, digamos que o Tarcísio talvez tenha dito aos empresários que ele poderia fazer uma gestão que, na verdade, ele não pode fazer, né? Não chegou até aqui nenhum movimento do governo paulista até agora, e é improvável que o governo paulista seja capaz de sentar à mesa para negociar qualquer coisa, né, Natália? Por isso, talvez nesse sentido, a abertura de uma linha de crédito faça mais sentido, em termos de potencial de mitigar a crise da perspectiva do governo paulista, né, Natália?